Olá, seja bem-vindo à Parque Idiomas. Meu nome é Luiz Laurito. Eu sou responsável aqui pela Parque Idiomas aqui do West Plaza, de outras unidades também. E eu gostaria de recebê-los aqui para poder mostrar o método Parque, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Então, olha só a proposta, né, da Parque Idiomas. Por que não aprender um novo idioma do jeito que você aprendeu o português? Então, seja bem-vindo aqui à Parque. Vou mostrar o método de ensino. Olha só, você sabia que de 2 a 3,5% da população estudam inglês? E dessa pouquíssima gente, assim, apenas 5% realmente aprendem a falar o inglês. E você pode comprovar isso através da sua própria experiência, se você já estudou inglês antes, ou perguntando para os seus amigos, para os seus parentes. Você vai ouvir aquela história, né? Ah, eu sei ler, sei escrever, mas na hora de falar eu travo. Então, isso acontece não por culpa das pessoas, e sim por causa do método tradicional de ensino de inglês. Então, a Parque Idiomas foi lá e pesquisou no mercado o que acontece, né? Por que as pessoas têm apenas 5% ali aprendendo a falar realmente outro idioma. E aí, olha só o que a gente percebe. O método tradicional para ensinar o inglês veio ali da década de 50 e 60. Naquela época, as pessoas precisavam do inglês apenas para ler manual, traduzir, escrever, não era para falar. E esse método está aí até hoje nas escolas tradicionais. Então, tanto é que você pode observar, se você já fez outros cursos, ou até perguntar para quem você conhece, as aulas são assim, 70% ler e escrever na aula, 20% você estuda gramática e 10% ali, em média, é o que você faz de fala, né, durante a aula. Então, tem esse aspecto. Aí, o que acontece? Hoje em dia, com a globalização, nós precisamos realmente se comunicar através da fala. Então, você tem ali as multinacionais, todos esses mercados, né, o financeiro. Então, você tem o inglês aí em várias situações, e não o inglês só que você precisa escrever e só o que você precisa ler. Você precisa se comunicar através da fala. Você vai fazer uma reunião e aí, com a pessoa lá do outro lado do mundo, você precisa falar o inglês. E aí, o que acontece? A Parque foi lá, fez uma pesquisa através de uma tecnologia japonesa chamada QFD, Quality Function Deployment, e através dessa metodologia ela consegue descobrir o que realmente as pessoas precisam. Então, para quem, no caso do idioma, o que ela precisa? E aí a Parque verificou que as pessoas querem falar com autoconfiança. Então, você que quer aprender o outro idioma, que quer começar a falar o outro idioma, ou quer aprofundar, você quer fazer uma entrevista em inglês da mesma forma que você faria entrevista em português, com aquela autoconfiança. Então, falar com autoconfiança. Outra coisa que foi verificado, o que é necessário, o que a pessoa quer na hora de estudar um outro idioma, é aprender rapidamente. Ninguém quer passar aí 4, 5, 8 anos estudando para ter a proficiência na língua. Então, você vai ver que aqui na Parque o método é 5 vezes mais rápido que o tradicional. E também precisa ter prazer, porque se não tiver prazer, as pessoas desistem. Então aqui você vai ver que tudo é elaborado de uma maneira para você ter prazer no estudo. Por que a Parque é diferente? A primeira coisa é que aqui você vai aprender a falar em primeiro lugar. Então você primeiro aprende a falar, depois você vai conhecer as regras gramaticais. E olha só, temos aí mais de 20 anos com o método, mais de 70 unidades no Brasil, e 98% dos nossos alunos aprovam o método e indicam. Outra coisa
de diferencial é que aqui a comunicação é 100% oral. No minuto 1 ao último minuto da aula, você vai ter ali a comunicação oral. Então, só para ter uma ideia, aqui no primeiro módulo, na primeira lição do primeiro módulo, ali o verbo to work, por exemplo, ele vai ser utilizado 26 vezes. Na segunda lição, ele vai ser reutilizado 16 vezes. E assim vai, só no primeiro módulo, 357 vezes. E isso com os outros também. Então, o que vai acontecer? Você, com essa reutilização, e sendo 100% de comunicação oral durante a aula, você tem ali a garantia de estar realmente falando o outro idioma. Aprendendo a falar, você sai falando outro idioma. Outra coisa, a prática da leitura da escrita, ela é feita em paralelo. Então, ali no tempo de aula é 100% de comunicação oral. E através do material digital, então você pode ir lá no celular, no tablet, no computador, o professor vai corrigindo e te dando os feedbacks da parte escrita também. Outro detalhe importante, o adulto, por exemplo, quando vê ali a grafia de uma palavra e a pronúncia diferente, isso mexe com a autoconfiança. Aqui na PARC, você tem tudo o que precisa para estar desenvolvendo essa autoconfiança na hora de falar outro idioma. Então, nós trabalhamos isso nas correções. Você vai perceber que nós preparamos você nessa autoconfiança para falar o outro idioma. E é simples como foi na vida real. Então, como que funciona? Você fala em português super bem e funcionou desse jeito. Você primeiro aprendeu a falar, depois você aprendeu a escrever e mais para frente você aprendeu a gramática. Então, se nós olharmos aqui como que foi a evolução para você aprender um idioma, o que está em azul é o que você falou. Em verde, o que você escreveu e leu, e em roxo, ali, você tem a parte que é a da gramática. Então, a PARC Idiomas foi lá e na sua estrutura pedagógica, na sua metodologia, colocou dessa maneira. Então, primeiro aprende a falar e vai introduzindo a escrita e depois formaliza, finalizando a gramática. Não é que você vai estudar só a gramática no final. A gramática está implícita desde a primeira aula. Você vai aprender a falar corretamente, sem erros gramaticais. Só que você vai estudar as regras no momento específico. Então, você já vai ter condições de falar, fazer o que você precisa aí em outro idioma, e vai ter aí no nosso método isso tudo completo. A fala, a leitura, a escrita e a gramática. Então, aqui na PARC o aluno realmente fala. Outra coisa que é um diferencial bem legal, que os alunos curtem bastante, é que o nosso curso é personalizado. Então, aqui você não vai ficar estudando exemplos da vida do Paul e da Mary. Aqui você vai ter exemplos na sala de aula de acordo com o seu interesse, da sua área de atuação, da sua própria vida. Então, isso fica muito mais prazeroso estudar. E uma coisa que eu gosto bastante do método da PARC é que no ensino tradicional aí de outras escolas, você tem um tempo médio aí de 1.200 horas para atingir a proficiência no outro idioma. E aqui na PARC, ali com 200 horas em média, você atinge essa proficiência. Então, você aí está economizando tempo e dinheiro para aprender a falar direitinho um outro idioma. A proficiência no idioma. Então, olha só, é muito mais rápido. Aqui na PARC nós temos 10 módulos. Então, cada módulo, em média, 2 meses e meio. E aí, nós acompanhamos o ritmo do aluno. Então, se precisar de mais atenção, pode demorar um pouquinho mais. E se o aluno está aplicado e está deslanchando, nós acompanhamos esse ritmo também. Então, você pode terminar até antes. Então, aqui, só para ter uma ideia, um parâmetro, olha só, no módulo 3, no livro 3, você acumula ali 60 horas de aula e você já atinge a liberdade de fala. Então, com 60 horas, em média, você tem ali alunos que já têm a liberdade de fala. Com 100 horas, no nosso método, que seria o módulo 5, você tem a liberdade de argumentação.
Então, ali na liberdade da fala, você faz reuniões em inglês, conversa com gringo já em inglês, pode fazer reserva de hotel, viajar. Agora, no módulo 5, com 100 horas acumuladas no total, o que vai ter? Você vai ter a liberdade de argumentação. Então, se você está ministrando uma palestra em inglês e alguém da plateia faz uma pergunta, você vai argumentar em inglês com ela. Com 140 horas no nosso método, acumulando ali 140 horas, você teria acumulado aqui 1.804 palavras e você atinge a fluência no idioma. E com 200 horas, você atinge a proficiência, tendo desenvoltura para prestar aqueles exames de certificação, como o TOEFL, para poder estudar fora do país, e a certificação no TOEIC, para poder trabalhar fora do país também. Então, olha, seja bem-vindo à Parque Idiomas. Eu estou à disposição, eu vou deixar aqui os meus dados de contato, e te convido a conhecer o nosso método na prática, agendando comigo uma aula demonstrativa totalmente grátis para ver na prática como funciona o método, e também a possibilidade de fazer um nivelamento grátis. Você que já fala o idioma pode fazer um nivelamento grátis para ver aí como você está na fala e onde você poderia iniciar aqui no nosso método. Tá bom? Então foi um prazer. Meu nome é Luiz Laurito, aqui da Parque Idiomas, e vou deixar os meus contatos aqui também, aqui abaixo. Obrigado. Até mais.